Eu gestei por 2 anos e meio essas crianças até me tornar pai delas. Pai, seu carro é muito legal, sua casa é muito legal. Deu 1 semana e meia, já era minha casa, meu carro, meus Eu cachorros. tenho um ranço com esse termo, adoção tardia. Eu não precisava dos meus filhos para ser feliz. Somos mulheres. 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 Somos rio. Somos rito. Somos riso. Somos caminho. Somos sorte. Somos vida. Somos morte. Rito de passagem. Companhia para as travessias da alma. Bem-vindas à segunda temporada do podcast Rito de Passagem, companhia para as suas travessias de alma. Eu sou Clarissa Guelves, terapeuta integrativa, criadora e apresentadora do Rito de Passagem, criadora de muitas imersões presenciais e online, e será uma alegria poder cuidar de você, do seu coração e da sua energia. Por aqui, desejamos que este rito seja também uma forma de você encontrar inspiração para cada passo de sua jornada. Será uma alegria contar com a sua escuta generosa nesta nova temporada. Chegamos a mais um episódio do podcast Rito de Passagem e eu sempre digo para vocês que a pessoa que está sendo convidada a falar é alguém especial. E não é mentira, porque sempre são pessoas especiais. Só que essa pessoa aqui é uma pessoa que, além de eu conhecê-la, é alguém que me conhece muito bem. Alguém que vem acompanhando a minha vida nessa encarnação já há mais de 10 anos. Alguém de quem eu sinto saudade todos os dias, desde que eu saí do Brasil, porque enquanto eu estava lá, a gente praticamente se via todos os dias. Então, para mim, está sendo uma alegria estar aqui nesse momento ao lado dele e trazê-lo para a nossa roda. Ele já teve muitos cargos, já fez muitas coisas profissionalmente dentro da sua atuação como administrador e hoje é gerente nacional de vendas na Raileon, que antes era GSK. Mas o cargo mais bonito que ele ocupa certamente é o seu sonho realizado, é o cargo de pai. Além disso, é meu amigo pessoal. Seja bem-vindo, Ju e Devane, ou qualquer outro nome que eu vá utilizar para te chamar aqui hoje. Que bom que você está com a gente. Meu amor, muito obrigado. Primeiro, agradecer você pelo convite de estar aqui, principalmente falando do que eu me tornei, assim, digamos assim. A minha vida hoje ela é totalmente inspirada pela paternidade e é algo que eu já queria antes, né? Então, eu sempre quis isso, eu sempre soube que eu seria pai, eu não sabia como, nem quando, nem, enfim, como que seria exatamente isso, mas aconteceu. Então, ser convidado para conversar com você, que me acompanha há tanto tempo, sabe, de praticamente a minha vida inteira, sobre isso, que realmente me inspira hoje, me inspira em todas as áreas da minha vida, realmente foi muito gostoso, assim, eu fiquei muito feliz, por isso que eu aceitei de cara, já queria fazer, já queria estar aqui com você. Então, muito obrigado pelo convite. E espero que seja um podcast gostoso de se fazer, gostoso que as pessoas escutem, que inspire outras pessoas também nesse momento. E enfim, vamos lá. É muito bom para a gente te ter aqui também. E é uma tradição nossa dentro do podcast Rito de Passagem começarmos contando o nosso rito de nascimento. O que você sabe sobre a sua chegada nesse mundo? Eu vim muito pelo desejo do meu pai também, porque meu pai naquela época, né, um homem caminhoneiro, numa comunidade que ele queria um filho homem. Quando teve o primeiro, veio uma menina, tentaram de novo, os pais tentaram de novo, veio outra menina, inclusive a minha irmã, né, a Priscila, ela foi o tempo inteiro, eles acharam que era um menino, porque naquela época ainda muito rústico os processos falaram que era um menino, minha mãe já ia inclusive ligar, né, que se fala, enfim, para não ter outros filhos. E aí, quando nasceu, menina. E aí, eles resolveram tentar de novo na busca de ter um filho menino. E foi assim que eu vim ao mundo, exatamente por essa busca do meu pai em ter um filho, homem, naquela época era, enfim. E cheguei aqui nesse mundão de Deus e enfim, acabei
virando queridinho, porque no meio de tantas mulheres na casa, eu acabei sendo o único menino, já que meu pai estava sempre o tempo inteiro trabalhando, eu estava sempre na casa. Então eu era realmente aquele, eu era o menor, eu era queridinho, eu era o que estava ali o tempo inteiro com todo mundo. Então assim que eu vim, assim que eu cheguei, e acho que isso também inspirou bastante, ter tantos irmãos, ter uma família grande como eu tenho, me inspirou depois, agora, nesse processo que eu estou, e por que eu disse sim de uma forma tão grandiosa, né, digamos assim. Esse episódio é um episódio especial de Dia dos Pais, foi uma coisa que a gente não falou inicialmente, mas se você está ouvindo, você sabe que ele chegou aqui próximo ao Dia dos Pais exatamente porque o Ju vai trazer essa temática. E é muito bacana te escutar, porque foi fazendo sentido para mim de por que você não veio na primeira temporada. Que a gente já fala de você participar do podcast há muito tempo, mas na primeira temporada você ainda estava no processo de se tornar pai. E agora, quando a segunda temporada começa, você já é pai. Então tem um sonho realizado e é muito bonito ouvir, Ju, que o seu pai também sonhava com você. É muito bonito a gente poder perceber o quanto as questões do nosso nascimento impactam no que a gente faz no restante da vida. Então, ser tão desejado, tão querido, tão amado pela sua família, à exceção das irmãs, preciso pontuar aqui que depois a gente traz a Aline e Priscila para falarem da versão delas dessa história, mas vir num seio de uma família com tanto amor, com tanta vontade de ter você por perto, faz nascer em você e você se autorizar a esse desejo também, que é tão grande da paternidade. E o rito de hoje que o Ju vai trazer, a ele eu pedi especialmente, eu nem deixei ele escolher falar de qualquer outra coisa, é sobre o processo dele se tornar pai. Mas antes da gente falar da paternidade em si, você já trouxe o início ali do seu desejo de uma família. Me fala um pouco como isso impacta na sua vida pela pessoa que você é e pelos atravessamentos sociais, raciais e políticos do lugar que você ocupa no mundo. Como é que você escolhe ter uma família e qual o peso que isso tem dentro da sua história? Como é um podcast que as pessoas não vão ver, então vou me descrever um pouquinho. Então, eu sou um cara negro, que eu vim de uma comunidade, eu sou gay, sou casado com o Jonathan, já tem 10 anos, então, enfim, a gente está junto, né, mais ou menos isso. E dentro desse processo, a paternidade, ainda que fosse uma coisa que eu queria durante toda a minha vida, e foi uma coisa que eu realmente sempre desejei desde pequeno, eu precisei ainda me encontrar nesse processo dentro do que o mundo espera de um pai, digamos assim. Então, eu também precisei mudar para que isso acontecesse. E eu lembro que duas coisas que você brincou. Primeiro, porque eu não vi antes do podcast, era uma coisa que eu ficava com ciúme, sim, nunca te falei, mas eu ficava. E o segundo era que durante todo o meu processo, você foi uma das pessoas que me falou que quando a mudança acontecesse internamente, ia acontecer. E realmente foi isso que aconteceu, né? Eu precisei, na verdade, mudar muita coisa, e principalmente que quando eu olho, foi o que você falou, eu fui alcançando alguns níveis na estrutura social, que eu não vejo pessoas como nós, assim, alcançar, e isso, obviamente, vai mudando muita coisa. Então, uma das coisas que eu aprendi é que não era mais sobre mim, era sobre eles. Eu estou muito feliz com isso, e é muito isso mais incrível que, né, os pais falam, mas isso é difícil, porque você está acostumado com uma estrutura social que não é bem assim, né? As pessoas são um pouco mais, enfim, cada um por si, digamos assim, e a paternidade não é isso. Então, eu precisei mudar muita coisa do meu foco, muita coisa. Eu muito focado em carreira, foi o que você brincou, carreira e estudo. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler, terminando em outra faculdade, já estou vendo, inclusive, qual pós eu vou fazer, não, enfim. Mas eu precisei ressignificar, digamos assim, a minha vida para que encaixasse exatamente essas crianças, porque não é uma coisa tão simples de se fazer. E foi durante esse processo, essa gestação, que durou 2 anos e meio, mais ou menos, que isso foi acontecendo. E eu acho muito incrível que a gente possa falar disso abertamente aqui, porque o processo da adoção, para quem não passa por ele, ou para quem não acompanha alguém que esteja em processo de adotar uma criança, é muito cheio de fantasia, de suposições, de tabus,
E quando você traz, assim, né, com essa boca cheia aí de vontade de falar, eu gestei por 2 anos e meio essa adoção, eu gestei por 2 anos e meio essas crianças até me tornar pai delas, né? Até poder estar ali com elas, vê-las, senti-las e trazê-las para a materialidade. Como é que você hoje, tendo estudado esse assunto e tendo você mesmo passado por ele, entende o que é essa gestação na adoção? Eu acho que a gestação como um todo, ela causa um pouco de ansiedade e a gente quer acelerar os processos. Eu sou uma pessoa que gosta muito de acelerar os processos, eu gosto muito de quanto antes melhor. Eu sou ansioso e obviamente que isso também foi uma das coisas que acabou me ajudando, porque era um tempo que não era meu, que eu não podia controlar. É diferente quando você tem talvez uma gestação que você sabe que é exatamente 9 meses. A minha durou 2 anos e mesmo poderia durar 10 anos, 20, sei lá, quantos anos fossem, porque não é tão simples assim de você controlar. E esse processo, esse amadurecimento, para quem consegue curtir ele da forma que deveria curtir, porque como que a gente fez? Primeira coisa que eu comecei a acompanhar outros casais que também estavam dentro do processo de adoção. Então, entrei no grupo de apoio à adoção, comecei a visitar abrigos, comecei a conversar com outras pessoas exatamente para começar a ver outras realidades e não só a minha realidade. E isso foi modificando muito o cenário. E modificou tanto o cenário que a minha cabeça, inicialmente, quando a gente fez o primeiro processo para se habilitar para adoção, a gente queria um bebê. É toda aquela construção social que nos diz que um filho ele vem, um bebê, enfim. E isso, por mais que dentro de um casal isso não seja, né, tão forte, mas isso é construído durante a vida e isso também precisou ser modificado para o que depois acabou acontecendo. E é engraçado que no mês que a gente habilitou, foi muito próximo ali do mês que... É engraçado porque, enfim, porque é uma coincidência, que os meninos foram para o abrigo. E durante esse processo que a gente estava em transformação interna de conhecimento e de mudança realmente ali do que a gente pensava sobre isso, de como seriam nossos filhos, eles também estavam em mudança interna para uma nova família. Então, o nosso processo ocorreu praticamente junto, né, dessa mudança da vida, do que aconteceria e de como que isso seria. E isso foi, assim, essencial para que a gente entendesse que não precisava de um bebê, o que se encaixaria na nossa vida. Eu e Jonathan, nós somos pessoas que a gente gosta muito de viajar, a gente é muito ativo, a gente está o tempo inteiro todos os lugares possíveis. Eu brinco muito com a onde é que você está hoje? Eu estou em São Paulo, estou em Nova York, estou por aí. Então, isso também foi um ponto que, embora inconscientemente a gente sabia, porque seria muito mais fácil de ajustar uma criança maior, que foi o que acabou acontecendo, mas também tinha essa pressão social pelo bebê, né? O bebezinho, aquela coisa fofinha. Inclusive, a gente chegou a fazer tudo em enxoval. Então, a gente tinha tudo, de novo, como uma versão ansiosa, tinha tudo, tinha carrinho, tinha tudo que vocês possam imaginar. Então, enfim, a gente precisou realmente mudar e isso aconteceu durante o processo. Muito rica essa fala que traz a adaptação e a maturidade necessária para fazer esse processo. E essa compreensão que é muito mais difícil de você ter porque não é dado socialmente, que aquele ser que está chegando não é o ser que você deseja, é o ser que ele pode ser. É a pessoa que já existe ali, mesmo quando você está dentro de uma relação que existe uma gravidez e o parto, e aquela criança que nasce, ela não é um copia e cola do desejo da mãe, do desejo do pai. Ela também é um ser, só que como vem menorzinho, você tem menos informações ali. Agora, quando a gente fala do processo de adoção, ter essa maturidade para se abrir para o que a realidade vai apresentar e tem uma constante mudança de planos, por tudo que eu acompanhei contigo, posso imaginar para pessoas que passam ainda mais tempo. Só que tem uma coisa, antes da gente entrar um pouco nessa questão das adaptações, Ju, eu estava fazendo o meu deverzinho de casa, me corrija se eu estiver errado, já que o advogado da casa é você hoje, que o STF só trouxe para os casais LGBTQIA+, a partir de 2015, essa autorização, essa legalização da adoção por parte de casais gays. E aí eu fiquei pensando, gente, 2015, que mundo é esse que a gente está vivendo, que uma coisa tão básica só chega em 2015? E o fato disso ser tão recente impactou para vocês também? Como é que vocês perceberam
a preparação dos locais, dos grupos de apoio, das outras pessoas que estavam em processo de adoção? Isso é engraçado, porque eu vou voltar um pouquinho antes até da minha vida mesmo, porque eu sei que eu sou gay desde sempre. E eu também sei que eu queria ser pai. E eu também sabia que isso ia acontecer de forma natural. Só que eu não sabia como que isso ia acontecer. Então, obviamente que a gente vai crescendo e tentando acompanhar o que acontece na sociedade, e acaba que quando isso acontece e começa a ser tão modificado na sociedade, eu posso. E é exatamente quando você vê pessoas que são igual a vocês, que igual a você, começam a fazer coisas que você gostaria, que você começa a ver que você também pode. E isso foi uma das coisas. Tem muito pouco tempo, e mesmo nesse pouco tempo, os casais homoafetivos são responsáveis por dobrar a quantidade de adoção no país. E durante esse processo, é engraçado que tem pouco tempo, mas é preferência, inclusive, entre os juízes, porque eles dizem que o casal homoafetivo, eles estão mais dispostos a aceitar a criança como ela é e não como ela deveria ser. E acho que é muito porque a gente passa por esse processo na vida, né, do como eu sou e não do como a sociedade acha que eu deveria ser. Então, a aceitação ela acontece de forma mais fluida e as crianças também, por mais incrível que pareça. Então, os grupos de apoio à adoção, eles já estão super preparados para isso. Não tem nenhuma barreira que acontece, inclusive eu indico, eu falo para todo mundo se inscrever, para todo mundo ser pai, é uma coisa que eu me apaixonei de fato. E assim, não tenha medo, porque não tem nenhum receio em relação a ser ou não ser, em relação a nada disso, porque isso não é um fator, e inclusive dependendo da criança, dependendo da história da criança, é ainda um fator positivo para que a escolha seja feita de cada um dos casais. É muito importante a gente falar sobre isso, porque numa sociedade em que o casal homoafetivo passa por tantos processos de dificuldade, entender que nesse âmbito já está tão diferente é maravilhoso, traz esperança, traz um respiro e uma confiança também de que, de alguma maneira, as coisas estão se encaminhando para um lugar melhor da gente enquanto sociedade, né? Dá aquela sensação de, alguma coisa do que a gente está fazendo está dando certo, que bom. Voltando à fala que você trouxe antes, eu te conheço há muito tempo e você é uma das pessoas mais assertivas que eu já vi existindo nesse planeta. Você coloca um plano na sua cabeça, você traça o caminho até lá e você vai fazer aquilo acontecer. Não é sobre sorte, é sim sobre ser uma pessoa abençoada, mas é principalmente sobre ser alguém que aproveita cada oportunidade que tem para fazer a vida dar certo. Sempre te falo isso, que você é uma grande inspiração nesse sentido de sair desse lugar em que nos colocaram e alcançar aquilo que a gente realmente deseja. Mas aí quando você fala dos filhos, você fala, eu comecei querendo bebê, depois eu me abri para outras possibilidades até chegar nas crianças que vieram para mim. Como é que internamente você faz essa negociação de se abrir para o que é diferente, além do quanto a sua história fala sobre isso? Qual foi o processo emocional de expandir para que esse amor pudesse caber aí no peito? Uma das coisas que me ajudou muito durante esse processo foi exatamente a visita aos abrigos que eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer visita a vários abrigos e comecei a realmente me entregar àquelas crianças. O que é isso, né? Perceber o que elas esperam, perceber qual era a necessidade de cada uma delas. Cheguei a fazer visita a outras crianças, cheguei a ter indicação de bebês durante o processo que acabaram não acontecendo. Conheci crianças que fizeram realmente nossos olhos brilhar e eu sabia que não aconteceria porque não era o nosso momento na fila. Mas isso tudo somado começou a mudar realmente a nossa cabeça de olha como que a gente se comporta, por exemplo, quando está com um bebê, olha como a gente se comporta quando está com uma criança maior. É claro que o bebê seria a realização do sonho que a gente tinha até então, mas a gente nem sabia que existia o sonho, por exemplo, de ter uma criança maior, porque isso não chegava para a gente. E não é que não chegava quando você é uma pessoa esclarecida, você falou, estudei sobre isso e tudo mais, mas é porque a construção não acontece dessa forma. E é engraçado que quando você visita os abrigos, você começa a perceber que essas crianças elas estão tão abertas a isso, a esse processo, elas querem tanto uma família, elas querem tanto o amor de novo de uma família, que a idade dela pouco importa durante esse processo. Não é uma coisa que faça diferença durante esse processo. É claro que a gente precisou ter muita conversa sobre isso, inclusive, foi o que eu falei, a gente realmente já tinha comprado muita coisa, eu tinha um armário de bebê,
tinha, sei lá, quantas mamadeiras na minha casa, tinha coisa para esquentar mamadeira, enfim, tinha tudo já preparado, porque a gente não sabe a hora, e não veio como a gente queria. O não ver como a gente queria tem duas coisas. O primeiro que mostra pra gente que nem sempre a gente sabe o que a gente quer, mas a vida sabe ali o que está guardado. Isso era uma coisa que você sempre me falava muito. Então, foi o que você falou, sou uma pessoa muito assertiva, sempre sei o que eu quero, sempre persigo. E nesse caso, isso também aconteceu. Na escolha dos meninos, isso também aconteceu. A gente teve a possibilidade de adotar trigêmeos, que acabou que foi para um casal do Sul. A gente teve indicação de um outro bebê, que também não acabou acontecendo, porque durante a adoção existe a indicação e existe a data da habilitação que isso conta. E acabou que a gente, em novembro, eu vi o vídeo deles na busca ativa do CNJ, e aí a gente falou, são eles. Eu lembro que o Eduardo estava até aqui em casa e falou assim, são os filhos de vocês. Só que nesse processo, eram só 2. E 2 a gente realmente queria 2 já era o número que a gente queria, porque eu gosto muito da casa cheia, até queria mais, né, mas a gente sabe tudo que envolve, mas 2 era o que a gente gostaria. Então a gente fez a manifestação de interesse e tudo mais. Viajamos, passamos Réveillon lá, em Nova York, sempre pensando nos meninos. Será que vai dar? Será que não vai dar? Será que a gente vai conseguir? E aí nada aconteceu. Ninguém falou com a gente. Ninguém retornou pra gente. E aí foi exatamente nesse momento que acho que inconscientemente eu tinha tanta certeza que era eles, que eu comecei a ir atrás. E aí eles não são do meu município, né? Eu precisei procurar os contatos do Tribunal de Justiça do outro estado, eu precisei procurar as pessoas, eu comecei a perguntar sobre o processo. E aí o que me retornaram foi, olha, já tem 4 pretendentes e esses pretendentes já estão fazendo as entrevistas. Eu falei, não, mas calma aí, mas eu não tô. E eu preciso estar. E foi exatamente assim que começou essa conversa. Eles não queriam colocar, porque obviamente era mais mais trabalho, mais coisa para a equipe inteira, mas acabaram colocando, e foi exatamente nesse processo que a gente acabou sendo escolhido pela juíza. Então talvez se eu não tivesse nesse movimento já, que a vida me fez ter esse movimento de o que eu quero, eu vou até o final, não teria acontecido. Eu teria deixado para lá e talvez eles não estivessem aqui. E eu sei que quem está nos escutando tá doido para chegar nessa parte de mas quem são essas crianças? Fala dos meninos. E a gente também tá levando o episódio para esse lugar, mas tem uma outra pessoa que é extremamente importante, igualmente importante nesse processo todo, que não tá aqui falando, mas que eu vou pedir para você falar um pouco de como é que foi o processo de decidir, porque você sempre quis ser pai. Como é que foi isso dentro do seu casamento com o Jonathan? Ele também já chegou querendo uma família? Foi algo que ele construiu? Porque é um processo que não é individual. Vocês adotam enquanto casal. Vocês 2 são pais dessas crianças. Então, como é que foi esse processo dentro da relação? O casal que é super independente, que viaja, que teve sempre esse movimento de ele numa cidade, você na outra, indo visitar a família todo final de semana, essa movimentação toda que você mesmo colocou aqui, e de repente a gente vai expandir para se tornar uma família de pessoas que faz isso. Como é que isso aconteceu dentro da relação de vocês? Ele não pensava como eu pensava em ser pai exatamente, mas é uma coisa que eu sempre conversei sobre isso, sempre falei sobre isso, sempre foi uma vontade minha, e a gente está junto há quase 10 anos, 10 anos ano que vem. E durante todo esse tempo, a gente sempre conversou sobre isso, porque de fato é uma vontade que eu tinha, eu precisava falar sobre ela, e não dá para você dividir a vida com alguém que não tem os mesmos sonhos que você. Por mais que você ame a pessoa, às vezes você precisa fazer escolhas que, graças a Deus, acabou não acontecendo. Mas durante esse tempo, ele também precisou entender como que seria, como que isso ia acontecer. E a gente passou por algumas situações disso, até de perguntas, até enfim, envolvendo pessoas que acaba que também você fica naquela, como que vai ser isso? Porque, obviamente, que depois desse tempo, quando a gente decidiu se habilitar, ele já estava com toda a certeza de que ele queria, que esse era o processo, mas a gente ainda estava na estaca de bebê. E quando as pessoas perguntam, por mais incrível que pareça, como eu falei, né? Primeiro que eu sou negro, segundo que a realidade das crianças do abandono, em grande parte, elas são pardas e negras,
mas ainda existiam pessoas, inclusive, perguntando quando que viria o bebê de margarina, de olhos azuis, de louro, enfim, para nossa família. E engraçado que isso era uma coisa que a gente nunca desejou, mas que outras pessoas perguntavam, e que meu marido é branco e ele sempre quis também, mas ele também precisou entender e colocar dentro dele que agora todo o movimento que eu sempre fui muito, né, que ele viu acontecer em mim, porque também não foi um movimento que eu nasci com isso, enfim, em relação à raça, ao racismo, tudo que acontece, ele também começou a internalizar isso e começou essa mudança dentro dele para que acontecesse, porque agora os filhos dele também seriam, muito provavelmente, crianças pardas ou negras. Então, assim, durou muito tempo, não foi um processo rápido, inclusive eu acho que a escolha pela paternidade não tem que ser um processo rápido, exatamente para que você consiga se entregar da forma que você precisa se entregar e não abandonar o processo, como a gente vê tanto abandono parental que acontece no Brasil. Então, demorou aí uns 5 anos essa conversa até que realmente estivesse seguro. E uma coisa que é muito positiva é que, embora eu sou ansiosa por mim já ter esses filhos há 12 anos atrás, que inclusive é a idade do meu mais velho, que eu tive filho há 12 anos atrás, acabou acontecendo, eu precisei ter a maturidade de esperar o momento que ele me dissesse sim, porque nunca foi um processo que eu queria fazer sozinho. Mesmo com tudo isso que eu sempre quis, nunca foi um processo individual. Então eu também esperei esse momento, obviamente ali, né, questionando e falando o tempo inteiro, porque eu não fiquei esperando, né, acontecer, mas eu consegui ainda assim esperar esse momento dele, que aconteceu, graças a Deus, no momento certo. É muito, muito bom te ouvir, porque eu tenho a alegria de testemunhar a sua história, né, muito de perto em alguns momentos e em outros um pouco mais distante. E eu pedi para você falar sobre o John, porque além dele ser uma peça fundamental dentro desse processo, seu marido, seu parceiro, pai das crianças também, eu também acompanhei o momento em que vocês, né, 10 anos atrás, se reencontraram e começaram a namorar e começaram essa relação. E tem uma coisa que para mim ficou muito marcante, porque na época que você é uma pessoa muito discreta, a gente não sabe da sua vida nas redes sociais, as pessoas que não te conhecem na intimidade não fazem ideia do que está acontecendo na sua existência. Só que ao mesmo tempo tem essa ansiedade e essa vontade de sair correndo e fazer tudo no tempo que você deseja. Então quando você estava conhecendo o John, você estava reencontrando o John, né, naquele momento, você estava super animado, super apaixonado. E a gente recebia mensagem a cada 5 minutos das coisas que ele queria mandar pro John, mas ele mandava no grupo de amigos. Ele viu uma coisa fofa, ai o John, ai isso não sei o que o John, ai que não sei o que lá o John. E eu achava aquele método maravilhoso, porque é um jeito de você colocar o seu carinho pra fora, mas não ficar ali sufocando a outra pessoa, até porque o John é bem na dele, é muito mais desconfiado, então tem que ir devagar para conquistar aquele coração. E foi muito interessante observar, quase 10 anos depois, que o seu processo na adoção foi quase a mesma coisa em termos de apaixonamento. Todo dia a gente recebia uma foto, um relatório, uma coisa, uma palavra. E eu olhava aquilo e falava, gente, olha só que fofo, né? Como o jeito da gente de amar, ele vai se manifestar em todas as nossas relações. Então você colocou muito a gente, mesmo eu estando aqui na Bélgica, o Fê estando em Portugal, a gente acompanhou diariamente o que estava acontecendo no processo da adoção, porque você trazia as informações, e aí a gente vibrava junto, e aí não é essa criança, e a gente, meu Deus, como é que a gente abraça o Ju agora? Como é que a gente faz para estar junto? Até que um dia, de manhã, acontece uma coisa incrível, que é, eu sonho com uma festa de criança e não sei de nada que está acontecendo, porque de repente você sumiu, porque a vida te levou, né? A gente vai nesses movimentos. E quando eu acordo, eu fico, mas que festa de criança é essa que eu tô sonhando? E aí, quando a gente olha o grupo, tem a mensagem ali de que Roque, Michel e Rodrigo chegaram oficialmente na sua vida, né? Então, assim, foi tão bonito de acompanhar, mas para quem está nos ouvindo e que não fazia parte desse grupo seleto de amigos, conta como é que foi o seu processo de sair da gestação e trazer essas crianças para os braços. Eu fico até
emocionado quando eu lembro a primeira vez que a gente, né, que a gente se encontrou, exatamente pensando em tudo que aconteceu. Até isso, foi o que eu falei, a gente não seria considerado. Existiam 4 casais que estavam na frente, a gente era de um outro estado, então várias coisas culminavam para que aquilo não acontecesse. O tempo inteiro eu falava que ia acontecer. Eu lembro que a gente estava numa outra viagem, e aí eu já queria comprar as coisas dos meninos, já queria perguntar quanto que eles vestiam, quanto que o menino de 12, 10 anos, qual é a altura dele. Isso porque eu estava cheio de coisa de criança em casa. E quando, né, eu consigo o contato do Tribunal de Justiça, é importante falar, eles viram para mim e falaram assim, não, tudo bem, a gente vai te incluir no processo para ser entrevistado, mas tem um detalhe. Qual detalhe? Existe um outro irmão. E aí, naquele momento, a gente estava viajando, eu falei assim, tá, eu já conhecendo, obviamente, Jonathan, já me conhecendo, eu falei assim, me manda uma foto dele. E aí eles me mandaram uma foto de um menino super sorridente, que eu olhei, eu só virei assim o telefone e falei assim, temos 3. E ele falou, tá bom. É claro que aquela decisão, ela não foi tão fácil e rápido naquela hora, mas a construção já tinha acontecido e a vontade estava tão grande, e aquele sorriso, jamais a gente poderia abandonar. Inclusive, é uma coisa que ele brinca comigo até hoje. Tá vendo aquele sorriso aí fazendo? Porque é o mais espoleta dos 3. Olha aquele sorriso aí. Então, assim, mas naquela hora a gente já sabia que seria. E quando eles falam pra gente que a gente tinha sido escolhido, quem seguiria no processo, na minha cabeça, eu sabia que não aconteceria dessa forma, mas por mim eu já queria buscar eles naquele momento. Mas acabou que a gente ficou sabendo em janeiro, a gente encontrou eles 2 meses e meio depois, porque a gente fez todo o processo no momento deles e não no nosso momento. Então a gente precisou fazer, né, videochamada, porque eles estavam em outros estados. Se está ali no mesmo município, você encontra. A gente fez videochamadas, pensa que videochamada de 1 hora, no horário de almoço, com 3 crianças. É óbvio que eles não queriam estar na videochamada, embora inicialmente eles amavam, mas depois de 2 semanas eles já não queriam estar mais lá. Então, o do meio só falava, eu quero ir embora. E a gente pensava assim, meu Deus, ele deve estar detestando a gente, deve estar insuportável, chato. Mas não, ele queria vir para casa. E também era esse o nosso desejo. O ir embora dele é vir aqui para casa. E os outros 2 também só perguntavam, quando que vocês vêm? Quando que vocês vêm? E um ponto também, né, nesse processo, que também foi diferente de outros que eu vi, que a entrega foi muito rápida. Então, eles começaram a chamar a gente de pai depois de, sei lá, mais ou menos isso, 1 semana e meia, 2 semanas que a gente estava se vendo. Então, a gente começou a receber vídeo, a gente começou a receber áudio. No final de semana, eles mandavam. Então, as perguntas mais doces possíveis, se tinha terra para plantar, mandavam vídeo para a gente, olha, pai, eu colhi 49 quiabos. E isso tudo fez parte do nosso processo de tanto de conhecimento quanto de aproximação deles. E assim, o tempo não foi o nosso tempo, o tempo foi o tempo deles. Eu gosto muito de frisar isso, porque durante o processo de adoção, a gente sempre quer acelerar todos os processos. E o processo de aproximação e de criação de vínculo, ele não tem que ser acelerado, ele tem que ter um momento dele, cada pessoa de um jeito. Eu aprendi isso durante a adoção. Eu acho que tudo tem que ser ali do meu jeito, sou muito acelerado, as coisas têm que acontecer para ontem. Eu acho sim que o mundo poderia ser muito mais acelerado, porque eu acho que as pessoas têm que ser assim, mas eu entendi com essas crianças que as coisas precisam ter o seu tempo e tá tudo bem. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi durante esse processo e foi uma das coisas mais importantes. Então, quando dá certo, depois de vários nãos que a gente teve, foi o que você falou, a gente é muito discreto, a gente foi falando com as pessoas só depois, durante um tempo, a gente ainda fez a aproximação, a gente quis saber tudo, quis saber, inclusive, se eles iriam querer. Eles são crianças maiores e eles poderiam simplesmente falar, não queremos. Então, eles também tiveram que aceitar, esse processo também aconteceu ali. E aí, quando o Rock faz aniversário 2 dias antes de mim, foi o primeiro aniversário da minha vida que eu passei longe da minha família, porque eu sempre passo com a minha família, sempre passo com a minha mãe, mas a juíza permitiu que a gente conhecesse eles exatamente no dia do aniversário do Rock. Então começou aquela preparação, os meninos já estavam realmente ali já cansados das calls, a gente, né, falando e tudo mais, eles queriam fazer outra coisa, eles queriam brincar, eles queriam almoçar.
Foram 2 meses e meio ali que eu praticamente não conseguia almoçar entre reuniões, porque acabava uma reunião, entrava na call com ele, depois eu continuava a reunião, mas tudo bem, estava feliz com isso, comer qualquer coisa. Então, estava realmente cansativo e a gente queria se encontrar. E esse momento ter acontecido no aniversário dele foi mágico de várias formas. Primeiro, porque a gente conseguiu comemorar e agradecer aquele momento, que foi uma das coisas que eu aprendi, inclusive, com você, que é agradecer, né, agradecer as pessoas que o trouxeram até aqui, agradecer quem cuidava desses meninos, agradecer até mesmo aquela região, agradecer a Bahia, agradecer a todo mundo por tudo que tinha acontecido até ali. E quando a gente resolve fazer uma festa para ele, a gente resolve fazer uma festa para o abrigo, e a gente tão exagerado que, inclusive, o bolo foi distribuído na escola depois. Então, a gente fez praticamente uma festa para a cidade. Mas era a primeira festa do nosso filho, que estava acontecendo com a gente. Então, foi tudo muito apaixonante. Foi também uma despedida dele de um lugar que eles já estavam há mais de 2 anos. Então, realmente, assim, foi muito legal. E o nosso encontro, eles não sabiam o que ia acontecer. Tudo seria surpresa. E o engraçado da vida é que a gente acabou combinando que a gente ia chegar na festa, surpresa, estamos aqui. E aí, no dia, a juíza manda uma mensagem. Vocês podem vir aqui no fórum? Aí a gente, podemos, né? A juíza mandou, a gente teria que ir no fórum. Só que no fórum atrapalharia a nossa surpresa. Como é que eu ia falar surpresa no fórum com a juíza? E aí acabou que ela também comprou, inclusive agradeço a doutora Sandra, ela comprou também isso. Nós ficamos escondidos numa sala, eles chegaram, então o coração acelerado, eu lembro que a gente fez uma videochamada e engraçado que eles já sabiam onde a gente estava ou não. Então quando eles viram que a gente não estava em casa, a primeira pergunta, inclusive do Michel, onde é que você tá, pai? E eu falei, tô aqui em outro lugar, e a gente tinha que falar baixinho, porque eu estava na sala do lado. Mas ao mesmo tempo eu não queria ficar falando na vídeo, eu queria correr, queria abraçar, queria ter aquelas crianças, Jonathan também, enfim, tipo, no mundo de super emoção, assim, até que eles perguntam, né, pro Rock, o que tá faltando? Aí ele falou, meus pais, né, porque o que tava faltando pra festa? Meus pais estarem aqui, porque a gente não estaria lá. E aí a Gisa vai, abre a porta e a gente se encontra. E aquele momento do abraço é um momento que o mundo era só nosso. Era um momento que dentro daquele abraço, ele podia ser para sempre aquele abraço. Era um momento que realmente, assim, de conexão, de encostar, de ver que é real, de ver que aquelas crianças são reais. E eu tenho uma memória que você sabe que não é das melhores do mundo, e eu lembro de forma fotográfica aquele dia de tudo que aconteceu. Eu lembro do sorriso deles, eu lembro de quem veio correndo primeiro, eu lembro deles empurrando a cadeira, porque com uma cadeira ali na frente eles queriam encontrar a gente, eu lembro do nosso coração palpitando, deles, o choro. Então foi realmente um momento que a gestação terminou e os nossos filhos nasceram pra gente. E foi da melhor forma possível, da forma que poderia ter. Então, assim, foi um processo realmente lindo, que eu amo falar, eu poderia ficar aqui falando horas sobre isso, sobre esse dia. Mas foi, assim, uma mudança pra gente de ver que realmente aconteceu. O que a gente queria aconteceu, e obviamente que a partir do primeiro dia que a gente foi escolhido, a gente já se considerava pais, mas ter eles ali na mão com a gente não queria mais soltar. Então, tanto que a gente não quer, enfim, até hoje, tá ali juntinho. Mas, assim, foi um processo muito bonito. O termo que se utiliza para a adoção de crianças mais velhas, a partir de 3 anos, se chama adoção tardia. E é tão bonito ouvir você falando que essa adoção foi no tempo certo, porque eu tenho um ranço com esse termo, adoção tardia. É uma questão pessoal, obviamente. Mas ouvir você falando e poder ver essa pessoa na qual você vem se transformando, de respeitar o tempo dos outros, do processo, da situação, para além do seu tempo, que é um tempo importante e super válido, mas tem outros tempos existindo nesse planeta, né? E quando eu te escuto, eu me emociono muito, primeiro porque o vídeo do encontro de vocês foi o vídeo que eu mais assisti a minha vida inteira. Eu não sei quantas vezes eu repeti aquele vídeo, quanto eu chorei, mostrei para os amigos, que se dane, eu sou tia, também quero mostrar que meus sobrinhos chegaram. E eu tô aqui chorando, óbvio, porque toda vez que a gente fala dessa história eu choro. E quando a gente passa, tá, ok, passou pelo parto, chegaram, essas crianças agora são suas. Como é a virada de uma vida de 2 para 5?
Porque é bem considerável pensar que são 3 personalidades distintas, um que é mais espoleta, um que é mais calmo, outro que... Como é que se adapta? Porque a adaptação pré, você já falou bastante. Como é que é essa vida que começa a ganhar contornos de realidade até voltar para o dia a dia? Escola, alimentação, todas as coisas de saúde que envolvem a prática da paternidade. Olha, 3 meninos lindos, incríveis, completamente diferentes, espoletos, cada um no seu momento, cada um na sua, né? Eu tenho um que é super sonhador, tenho outro que é muito mais ali nas coisas do que ele quer, muito mais tangíveis, enfim, eles são muito diferentes, eles são diferentes no que eles querem, mas a gente sabia disso, inclusive, durante o processo, porque todas as vezes que a gente queria conhecer eles, a gente perguntava qual é a cor que cada um gosta. Vermelho, amarelo e verde. Qual é o time de cada um? Flamengo, Palmeiras e Vasco. Qual é? Então, assim, nunca foi uma coisa que eles escolhiam a mesma coisa. Então, assim, a gente já sabia que era diferente. Mas é claro que o momento de lua de mel é um momento lindo, o momento que a gente pega eles, que a gente está todo mundo ali no amor e vai todo mundo para uma casa, é o melhor momento da vida. Mas o ajuste disso é complexo. Nós somos 2 pessoas, né, que sabe o tempo inteiro para tudo que é lugar, e agora tem o momento dos meninos, o tempo deles, que é completamente diferente do nosso. Em várias situações isso acontece. Acontece para se arrumar e sair de casa. E eu sou uma pessoa que eu sou muito pontual, isso é uma ironia, porque eu não sou. Então, com mais 3 meninos, a situação fica ainda, né, mais complicada, mais delicada, porque você precisa arrumar todo mundo, aí você arruma todo mundo, eles se bagunçam, eles estão com fome, você já arrumou, eles vão se bagunçar de novo. Mas, enfim, você tem que ter muita paciência, coisa que a lua de mel ajuda. Então, assim, deu uma acelerada nesse momento na lua de mel, porque ajuda, que depois da lua de mel a gente sabe que a paciência não é a mesma coisa. Mas nesse processo, eles também estavam muito aptos a ouvir, entender e respeitar o que a gente falava, e a gente também no momento deles. Isso foi muito importante, porque com 3 realmente fica muito, muito complicado. O que cada um gosta de comer. No início, inclusive, a gente estava perguntando para eles o que eles queriam comer. Obviamente que isso durou durante o momento de lua de mel, porque depois é o que tem hoje, porque não dá para fazer comida para 5, cada um querendo comer uma coisa. E tudo novo para eles, tudo... Óbvio que a gente tenta ajustar ali as coisas, mas não dá para ser exatamente dessa forma, e as coisas foram acontecendo assim. E por mais incrível que pareça, o mais difícil é o momento escolar. Eu sou uma pessoa que eu estudo a minha vida inteira. Eu não sei quando que eu não estudei, eu amo estudar, eu amo ler. Estou sempre conectado com o livro. Então, isso também foi uma coisa para eu entender que nem todo mundo é igual. O meu mais novo, por exemplo, de 9 anos, ele chegou aqui e ele não sabia ler. Ele já sabe ler. Inclusive, ele já está lendo palavras mais difíceis. Eles estão aqui com a gente 3 meses e meio. Então, ele já sabe ler isso. Foi tudo durante o nosso processo, que talvez o processo dele anterior não permitia que isso acontecesse. Mas entender também que eu fui uma pessoa que com 5 anos já estava lendo e fazendo conta, e que o meu filho com 9 ele não conseguia ler, e está tudo bem, que é o momento dele. E existe também, obviamente, as expectativas que a gente cria, e aqui eu estou falando de todo amor, mas eu também sou aquela pessoa que sou super competitiva, eu quero o melhor de tudo sempre, e existe também a expectativa de meus filhos vão, né, eu vou adotar o Albert Einstein. Então, assim, isso não acontece. E tá tudo bem, tá no momento deles, é diferente. Isso também precisa ser desconstruído na gente, porque é muito difícil. Eles não tinham pessoas que cobravam e agora começam a ter. Eles não tinham pessoas que acompanhavam e agora começam a ter. Então, todo o processo, não só, obviamente, o escolar é mais difícil, porque o escolar tem prova e nota que traz para a gente a realidade ali de forma bimestral, mas todo o restante, todos os outros processos da vida também envolve sobre como não precisar esconder. A primeira vez que eles chegaram aqui em casa, a gente comprou mentos para eles, que eles pediram, fui na farmácia, compramos mentos, tudo bem, eles foram dormir, estou eu andando pela casa, tinha mentos em cima do quadro, tinha mentos atrás de não sei o quê, porque eles estavam acostumados a esconder, porque lá iam pegar. Então, até essa questão do aqui você tem o seu espaço, aqui ninguém vai pegar suas coisas, que você não precisa esconder. Você olha aqui atrás, inclusive, tem coisa deles que agora eles já sabem que não precisa fazer isso. Mas até essa narrativa do que é seu e de como que as coisas vão ser a partir de agora, isso precisou ser mudado. Então, quando eles chegaram aqui, eles falavam: pai, seu carro é muito legal, sua casa é muito legal, seus cachorros.
Deu 1 semana e meia, já era minha casa, meu carro, meus cachorros. Então você vê também esse pertencimento deles acontecendo e porque a gente deixou acontecer. Então eles começam realmente a tomar posse das coisas, e criança toma posse das coisas de uma forma tão rápida, gente. Eles tomam posse de tudo na nossa vida. E quando eu digo tudo mesmo. Esses dias eu estava comendo uma melancia, eu parti um pedaço de melancia e o Rodrigo, meu filho, também estava comendo a melancia. Ele comeu super rápido porque ele queria a minha. E aí ele falou assim: pai, eu quero a sua. Eu sou a pessoa que não divide comida, gente. Eu sou essa pessoa aqui. Eu sei que eu tô tentando falar da forma mais moral possível. Eu sou a pessoa que eu aprendi na minha vida que eu não divido comida. Então, assim, você pode pegar... Você quer um rim? Eu te dou. Você precisa dele? Eu te dou. Você é meu irmão? Eu te dou, mas não pede comida. E exatamente, até isso precisa ser escolhido. Eles vão querer o que você está comendo, eles vão querer o que está... Então, assim, eles tomam posse da vida de uma forma realmente e que você precisa estar muito aberto e disposto à mudança radical na sua vida, que ela vai acontecer. Não existe essa coisa de florear durante o período inicial que você está no lua de mel, é realmente amorzinho, mas a sua vida vai mudar. A minha vida mudou completamente e eu não consigo imaginar a minha vida, às vezes eu não consigo pensar na minha vida como ela era antes, porque é tudo tão intenso, tudo tanto, e obviamente tem aqueles momentos também que você fica meio freak das coisas, mas é tudo tão gostoso de se ter eles aqui que eu nem lembro de como era antes. Então, assim, para as pessoas que estão ouvindo, estão querendo realmente pensando se adoto, se eu tenho filho, se eu não tenho, é incrível, a sua vida vai virar de cabeça para baixo. Você, às vezes, não vai nem pensar em quem você é, você tem que se lembrar que você também existe, mas é uma coisa que é muito gostosa e que vale a pena, sabe? E dentro disso que você fala, né, é muito importante porque é maravilhoso, a história é linda, a gente chora, se emociona, mas manter os pés no chão, entendendo que tem algo que também vai ser perdido para você ganhar essa vida nova. Entender que você vai ter que abrir mão de um estilo de vida, um jeito de existir, uma forma de se comportar para se adaptar àqueles seres que estão chegando. E isso me faz pensar muito no quão a sua vida anterior às crianças, por mais que a paternidade fosse o seu grande sonho, também já era uma vida plena, já era uma vida de realização, já era uma vida em que você realizou muitos outros sonhos, como dar uma vida melhor para os seus pais junto das suas irmãs, levar sua mãe para viajar, você conhecer os lugares que você tinha sonhado desde criança, a sua formação acadêmica, a sua projeção profissional. Então, também tem um lugar aí em que você sente que hoje, apesar de todo o desafio, é mais tranquilo fazer essa transição, porque antes você já era uma pessoa realizada e não estava nas costas das crianças a responsabilidade de te realizar enquanto indivíduo? Eu acho que sim. Eu sou, de novo, eu sou um menino de uma comunidade no Rio de Janeiro que não tinha todas essas possibilidades que, inclusive, eu posso hoje oferecer para meus filhos, e durante a minha vida essas coisas mudaram. Então, eu consegui levar meus pais para Disney, que era uma coisa que eu jamais imaginei que eu conseguiria ir, e a gente foi em família. Levei minha mãe para a Europa, então sempre foi muito essa coisa de família, mas ao mesmo tempo eu sempre consegui fazer tudo o que eu queria, porque graças ao bom Deus, ele sempre me ajudou, graças aos bons deuses, né? Eu sempre fui muito ajudado por eles e tudo deu certo e as coisas continuam dando certo. Então, eu não precisava dos meus filhos para ser feliz. Eu era feliz e eu queria compartilhar essa felicidade com eles. Eu queria transbordar, eu não queria completar. Eu acho que isso é importante porque em nenhum momento eu pensava, nossa, eu preciso que eles estejam aqui para eu estar feliz completo. Não, eu já sou feliz por completo. E isso também me ajudou, inclusive, nos momentos que eles não são como eu sempre imaginei que seriam. E isso me ajuda, inclusive, a não ter essa pressão de tem que ser assim, tem que ser dessa forma, sempre pensei que seria assim. Porque eu acho que quando você coloca esse peso, né, na pessoa, primeiro que são crianças. Então, assim, a partir do momento que são crianças, elas já não vão ser o seu modelo que você sempre pensou. Segundo, que quando você coloca o peso da sua felicidade em qualquer pessoa, e eu sempre pensei muito nisso, é injusto com aquela pessoa, porque aquela pessoa nunca vai saber o que te completa. E a felicidade, para ela existir, ela é um período. Você precisa ter esses altos e baixos para você saber o que é felicidade, para você conhecer a felicidade. Então,
Eu e Jonathan já estava completo, a gente tinha a nossa vida, que a gente viajava tudo que é lado, e eu falo de viajar, gente, porque a gente realmente ama viajar. Viajar é uma coisa que a gente ama fazer. Então, conhecer novas culturas, ver pessoas, ver como que o mundo se comporta longe da nossa casa. Então, a gente já fazia isso. Eu já estava completo na minha relação, já estava completo no que eu gostaria de fazer. Estava, inclusive, terminando a faculdade para ajudar em projetos sociais, estava fazendo, enfim, tudo estava acontecendo da forma que eu queria que acontecesse. E também tinha esse sonho, que esse sonho ele veio exatamente para transbordar. E quando esse sonho vem para transbordar e não para me completar, eu acho que também parte desse processo fica mais fácil, porque aí a idealização, ela é do momento que eu estou vivendo e não de como eles teriam que ser exatamente, sabe? Eu acho que isso é diferente. Eu estava muito aberto, John também estava muito aberto, e está me ouvindo, tá aqui do lado, a paternidade em si, e não a paternidade de pessoas perfeitas, como que muitas vezes acontece. É perfeito para cada um, obviamente, mas não foi isso, que foi realmente que eles vieram para transbordar esse momento nosso. E dentro desses 3 meses, o que você já consegue perceber que é um lugar de comunhão entre você e cada um deles, você e John e cada um deles, e o que é um lugar de total surpresa e de algo que, meu Deus, isso existe, e é essa criança que está me apresentando isso aqui. Uma coisa engraçada, quando eu comprei a casa que eu morava antes, que não era essa daqui que a gente está morando hoje, tinha um pé de cacau lá. Você, inclusive, estava comigo, você deve lembrar que tinha um pé de cacau lá, e eu tirei aquele pé de cacau. Falei, pra que cacau? Né? Pra quê? E aí, quando meus filhos chegam, eles são apaixonados por cacau. E eu plantei, eu não, tá, gente? O Rock e o Jonathan, eles plantaram aqui em casa um pé de cacau. E eu descobri no cacau que lá de trás que eu arranquei uma felicidade, porque eu tive que comer com ele. Então, eu trouxe da Bahia dois, e aí na hora que ele abre, ele fala assim, pai, vamos comer junto? E eu olhando aquela fruta que eu nunca comi na minha vida, pensando assim, meu Deus, vamos. Gente, cacau é uma delícia, é muito bom. Então, assim, existem sim os ensinamentos. O Michel, ele sempre falava assim, pai, a zoada do avião. Eu sei que muita gente vai ouvir isso e vai saber o que é zoada, mas eu não sabia o que era zoada, e o John também não sabia. Ele falava assim, o que é zoada? Não, zoada avião, zoada avião. Eu fui saber o que era zoada que ele estava falando, porque eu perguntava assim, filho, o que é zoada? É a zoada? O que é zoada? É zoada. Então parei de perguntar e fingir que eu sabia. E um mês depois eu fui descobrir, porque a gente estava no shopping, passou um carro barulhento, e ele falou, pai, olha a zoada do carro. Eu falei assim, nossa, zoada é barulho. Ele é. Só que na cabeça dele, quando ele fala, pai, zoada, é muito simples. E baiano, gente, tem uma coisa, que agora falando aí, vieram de lá, do oxe, da forma de falar, do nestante, é muito diferente do carioca. Então tem muita coisa que viu. O Jonathan veio aqui falar do viu. Filho, você tem que pegar, por exemplo, o livro da escola. Viu. Viu o quê? Então a gente começou, viu o quê? Viu o quê? Entendeu? É isso, você viu o quê? Viu. Filho, você tá na hora de... Vamos jantar. Viu. Tudo é viu. E não, assim, a gente precisou também, tem muita coisa que eles trazem pra gente, que eles estão ensinando, e eu acho engraçado que eu sempre reforço para eles que olha a coisa que você me ensinou. Então eles ficam brincando com isso. Pai, eu que te ensinei isso daqui, né? Então existem os momentos, eu e o Jonathan, a gente ainda tá de licença, a gente está tentando ter momentos com cada um deles, com 3 não é fácil, não vou falar, a gente faz super, não é fácil ter esse momento, mas a gente tenta ter um momento com cada um deles. Então eu tenho aquele ali, que quando eu estou fazendo a comida, tá ali do meu lado me ajudando, fazendo cortando algumas coisas, já aprendendo a cozinhar. Eu tenho aquele que eu vou estar brincando ali no quintal, tenho que vai estar com os cachorros. Então tem esses momentos de cada um que é muito individual de cada um deles, que eu acho que precisa ter, até para não ser, para que eles sejam realmente individuais, que a gente tenha essa troca com eles, né? Porque quando a gente está em grupo, é diferente de quando a gente está sozinho. E principalmente que eles, maiorzinhos, eles aprenderam a viver em grupo. Então, os 3 juntos são diferentes dos 3 sozinhos. Então, a gente também precisa dessa individualidade, até para conhecer e para fazer outras conversas. Teve um dia, o Rock ele sempre sai da escola muito feliz. Então, ele sempre sai muito feliz, falando o que aconteceu. Por mais incrível que pareça, a escola é difícil, mas ele gosta de ir à escola. E aí teve um dia, eu sempre pergunto assim, filho, como foi seu dia? O que você fez no caminho da escola até o carro para a gente vir para casa? E aí nesse dia,
eu perguntei assim, filho, como foi o seu dia? Aí ele, péssimo. E eu nunca tinha ouvido aquilo dele. E aí na hora eu parei assim, e ele é muito tranquilo. Pisciano, 15 de março, ele é muito tranquilo, ele é muito pisciano. E quando ele solta um péssimo, eu falei assim, eu preciso parar agora, porque os outros dois estão no carro, e eu não sei nem se é uma conversa que eu posso ter na frente deles. E aí a gente ficou parado lá de fora, e aí quando a gente chega no carro, né, o John abriu a porta, eu falei assim, não, eu preciso terminar essa conversa aqui. E aí ele já entendeu, aumentou o som do carro para os outros não ouvirem, porque a gente estava ali perto, e a gente conversou. E foi tão simples porque ele tinha uma expectativa de tirar uma nota X numa matéria, acabou não tirando, e o dia dele foi péssimo. Mas você vê que como que as coisas acontecem, da importância de você trazer também essa individualização deles, porque talvez se ele tivesse falado aquilo, eu tivesse deixado para lá o perguntado na frente dos meninos, ele não traria exatamente essa troca. Mas, de novo, com 3, a gente precisa ter muita atenção nisso e muito foco, tá consciente de como a gente está fazendo. Não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Então acaba se perdendo, né, no meio do grupo, porque tem tanta informação todo o tempo. E antes da gente falar ainda um pouquinho mais sobre as crianças, você falou um termo que eu acho importante para quem está nos ouvindo saber. Se a decisão do STF veio só em 2015, ainda que o cenário seja dos melhores, como é que funciona a licença paternidade para 2 homens dentro do processo de adoção? Tanto a sua experiência pessoal, que pode ser um pouco diferente do que está nos termos da lei. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. A minha experiência é um pouco diferente, mas eu vou dividir em 2 partes. A primeira é o que está na lei. Hoje, quando você adota qualquer criança, qualquer casal homoafetivo, ele pode ter direito à licença maternidade. Então, se eu estou falando de 2 homens, um dos 2 escolhe e tem direito à licença maternidade, que é atrelado à quantidade de meses que a sua empresa ela permite. Então, tem empresas que têm 4 meses de licença maternidade, tem empresas que têm 6 meses de licença maternidade, dependendo, enfim, da escolha social de cada uma delas. Então, quando são 2 homens adotando, automaticamente você já consegue isso. Você pega o papel da adoção, a partir daquele dia você já entra em licença maternidade por um dos 2 pais. Então, isso acontece, é muito simples. Você manda, enfim, você pega isso, manda para o RH da empresa, a empresa vai ter que te colocar em licença, caso não façam, conversem com o próprio juiz da adoção, porque eles dão uma liminar para que isso aconteça. Obviamente que eu sei que no caso do Brasil, trabalhista do jeito que é, não é a melhor das opções, mas enfim, você manda para o INSS aquele documento, eles aceitam também e você consegue entrar em licença maternidade. No caso da paternidade, também é um direito previsto em lei, depende da empresa, tem empresa que tem 5 dias, tem empresa que tem 1 mês, tem empresa, enfim. No meu caso, eu tenho, de novo, né, sorte, a bênção dos deuses, que na minha empresa eu posso tirar até 6 meses de licença paternidade. E aí não tem a ver com a maternidade. Todo mundo que é pai, se torna pai, tem direito a essa licença. Então, acabei que a gente conseguiu tirar a licença junto, e esse momento está sendo muito proveitoso. Ainda digo que, independente no caso de adoção, é muito importante, você precisa se vincular àquelas crianças, e esse momento inicial ele é fundamental para que isso aconteça, porque se isso não acontece agora, isso não vai acontecer depois. Então, isso é fundamental que os 2 estejam em casa, e agradeço, inclusive, né, tanto as nossas leis por permitir, quanto a minha empresa por permitir que isso aconteça. E também é importante, num parto natural, né, de uma família, que isso também aconteça. A gente precisa muito trazer também para a sociedade a necessidade dessa licença parental, da licença dos pais, para que o pai possa estar junto da mãe. Quando eu falo estar junto, não é ajudar a mãe, porque eu acho que é dever do pai estar ali e fazer as coisas. Obviamente, né, do que dá para fazer, mas é o dever dele estar ali. E aí existem 2 momentos. O primeiro momento de aproximação com a criança, aproximação com os filhos, isso é muito importante. E o segundo momento de você dividir com quem está do seu lado nesse momento de mudança de vida, porque a vida muda completamente, o peso também daquilo ali. Porque arrumar as coisas, deixar tudo certinho, ter certeza de que tudo está acontecendo como tem que ser, dar banho, enfim, toda essa parte de organização, se você tem quem dividir, as coisas também ficam mais leves. Então, aqui no Brasil, né, ainda existe muito essa coisa de que da licença maternidade, que a mãe tem que cuidar, o peso na vida da mãe, mas eu acho que essa conversa precisa acelerar. Essa conversa já começou em algumas companhias, como a minha, por exemplo. Tem outras companhias que já estão trazendo isso, e isso vem, inclusive, da Europa, que tem muito essa cabeça
da licença da paternidade maior, mas isso precisa aumentar aqui no Brasil. Isso precisa aumentar no Brasil até para a gente reduzir o abandono parental, o número de separação que tem durante, enfim, esse processo que acontece exatamente porque as pessoas não estão mais juntas. Existe um elo entre o casal que ele é estendido com a chegada dos filhos, e se um dos lados não está junto do outro, acaba que isso se quebra. Então é muito importante que cada um saiba esse momento, né? Que não é um momento de ajuda, é um momento de você tomar consciência do que você precisa fazer, do que você tem que fazer, e fazê-lo da melhor forma, que é o que você fez para chegar nesse momento. Muito interessante essa coisa que você trouxe agora, porque eu penso em quantos construtos a gente tem dentro da gente a partir da heteronormatividade, né? Assim, aí a gente pensa, a gente sabe, né, na teoria, hoje já é mais fácil para uma mulher como eu, de quase 40, falar que um pai não ajuda, um pai tem que ser pai, né? Mas aí quando a gente dá um certo tela azul, assim, quando a gente pensa... Ok, e quando a gente está falando de adoção, não necessariamente de uma criança bebezinha, uma criança que já chega com outras demandas, e a gente pensa no casal homoafetivo. É óbvio que não existe uma receita de bolo, mas na tua experiência, como é que é feita essa divisão de tarefas, a divisão desse peso? Se a gente seguisse a heteronormatividade, ninguém faria nada, né? A gente ia deixar, enfim, vamos esperar que os deuses deem banho nessa criança, façam comida, alimente ali. E isso também é uma coisa que precisa ser quebrada das pessoas, porque isso é esperado, né? É esperado que a mãe seja a pessoa que vai se abdicar da vida pelaquela criança, porque ela precisa fazer tudo. Isso é errado. Se divide, fica mais fácil, foi o que eu tinha falado. Mas no nosso caso, especificamente, que não existe a figura da mulher, são 2 homens cuidando de 3 crianças, a gente precisa ir mudando a rotina. Então, tem dias que sou eu que estou estudando com eles e o Jonathan ajuda lá no banho, vê se está tudo certo, arruma comida. Tem dias que sou eu que estou ajudando no banho, dando a comida, não sei o que lá, e ele está fazendo, né, essa parte de estudar. E isso é importante que a gente faça essas mudanças, porque as rotinas são cansativas. Então, quando a gente tem esse rodízio entre a gente, acaba que também dá uma facilitada do que fosse, olha, isso daqui é sempre seu, ou isso daqui é sempre, enfim. Eu acho que torna também as coisas menos pesadas, porque as coisas não são leves quando tem criança em casa, as coisas de fato você precisa estar disposto naquilo ali, e existe o cansaço, a gente também precisa falar também depois do cansaço das pessoas de quando deixam tudo com a mãe. Eu sou super defensor das mães e do que acontece no Brasil, tá? Por isso que eu falo muito sobre isso, e do cansaço da pessoa quando fica tudo só com ela. Então é importante você ter pessoas que te ajudam, é importante que você tenha uma rede de apoio que te ajuda, é importante que você tenha a pessoa que decidiu esse processo de adoção com você, ou o processo gestacional que esteja ali do seu lado. É importante realmente que isso aconteça e que seja dividido da melhor forma possível, para que isso fique mais leve para os dois. E no nosso caso isso tem que acontecer, porque não existe a figura materna que a sociedade diz que tem que fazer as crianças, então os dois precisam fazer tudo, porque aí não tem, isso daqui é da mulher. Não, isso não existe. Então nós dois temos que nos dividir para fazer tudo. E aí você traz o cansaço na sua fala, e além dele, o que você sente que é mais desafiador para o indivíduo e Devane, para o casal e Devane e John, dentro desse movimento de agora somos 5? A gente ainda está na fase de que eles querem fazer tudo com a gente. Então, quando a gente coloca eles para dormir mais cedo, eles reclamam: oxe, pai, por quê? Vocês vêm com a gente? Vocês vão agora? Então, eles estão ainda nesse momento que eles acham que a vida deles é exatamente igual a nossa, que a gente vive ali para eles, mas, de novo, a gente está em licença, a gente está, de fato, vivendo para eles, então tem esse momento. Mas existe também... a gente acompanhou durante muito tempo, a gente ainda acompanha os meus sobrinhos, a gente viu, inclusive, a Maria, minha sobrinha, nascer, ela nasceu em casa, a gente viu isso acontecer, e a gente viu as dificuldades, inclusive, desse processo. Quão duro pode ser esse processo, de tudo que acontece. Então, nunca foi pra gente uma história da Disney de princesas que seria um mundo mágico. Então, a gente sabia já da realidade de como ela seria. É claro que a realidade, ela é, gente, tanto mais engraçada do que você jamais pode imaginar, quanto mais cansativo do que você jamais pode imaginar. Tem dia que você está mais cansado, tem dia que você está mais realizado, tem dia que você está mais... Enfim, isso acontece, existe esses altos e baixos, como eu falei, eu acredito que a felicidade ela precisa ter esses momentos para que ela aconteça, mas a gente já estava
por dentro disso, por dentro do que acontece quando crianças chegam dentro de casa. Então, da nossa rotina, 2 coisas que acabaram que mudaram um pouco, elas 3 coisas. Primeiro, trabalho, mas trabalho ok, porque a gente está de licença, trabalho ocupa muita coisa da nossa vida, uma parte muito grande. O segundo é sair, a gente saía muito, a gente gosta muito de sair para a noite, enfim, ver pessoas, estar realmente ali. A gente não fez isso até agora, e tá tudo bem, porque a gente ainda está nesse momento, a gente sabe que vai chegar o momento que a gente vai sair, mas a gente ainda está nesse momento. E as viagens, né? Porque agora viajar, agora ir para outro lugar, não é assim tão simples. E assim, para quem não me conhece, eu sou a pessoa que um dia acordei, virei para o John, a gente ia para Florianópolis, falei, comprei para Disney, e a gente foi para Disney. Então, assim, isso não acontece mais, não dá mais para pegar uma sexta-feira e ir para onde eu quiser ir. Já fui numa sexta-feira, inclusive, para lá, porque para passar o final de semana, porque é onde eu extravaso. Então, isso também precisa ser ajustado e vai ser ajustado, mas é importante que a gente também saiba que, primeiro, não pode... A pessoa que existia, ela é uma nova pessoa, ela não é mais aquela pessoa, mas ela ainda existe. E essa pessoa, ela também precisa se encontrar dentro desse processo. Então, assim, a gente sabe disso e a gente sabe as caixinhas que a gente está ok em tirar. Isso daqui não me importa, não vou fazer questão disso. E a gente sabe as caixinhas que a gente vai precisar trazer de volta em algum momento e a gente vai estruturar para que isso aconteça. Mas esse conhecimento de tudo isso só é claro para a gente hoje porque a gente se permitiu, durante o processo gestacional, que a gente falou, a entender todos os processos que acompanham, todos os processos que acontecem quando crianças chegam na vida de cada um. Acho que se a gente tivesse acelerado o processo, atropelado esse processo, seria mais doloroso do que... né? Porque hoje, para a gente já sabe, a gente já conhece. Então, algumas surpresas poderiam acontecer e poderiam tornar esse momento feliz e especial numa dor, isso não acontece, que a gente já sabe que seria assim. Então, tenham esse momento de espera, que é o momento que a nossa ansiedade não permite que a gente, né, eu quero agora, cadê meu filho? Isso não acontece. Tem no momento de estudo, no momento de se encontrar, no momento de se conhecer, no momento, como diz minha amiga, de fazer terapia, no momento de estar junto. Não que eu tenha feito, inclusive, minha amiga está aqui, inclusive, mas de se conhecer mesmo, de tentar estruturar isso. O John fez, inclusive, falando para mim também, mas eu tenho, enfim, minhas questões que ainda vou evoluir nisso, mas o processo do autoconhecimento do que você é, do que você vai ser e de como vai ser esse caminho, ele é essencial para que quando chega, né, quando as coisas acontecem, não seja uma avalanche na sua vida. Só lembrando, gente, que fazer terapia é incrível, mas não é a única forma de você se conhecer. Mas é importante. Agora, Ju... Muito importante. Sim. É muito importante, ó. E agora eu estou fazendo, mas a gente faz terapia em família. Sim, que ótimo. E acho que é muito importante. Gosto dela, inclusive. Um beijo para a doutora Fernanda, caso ela veja isso daqui. E é realmente muito importante. Eu estou vendo que é muito importante. E eu preciso saber que é muito importante para que as coisas aconteçam, tá? Então, enfim, talvez em algum momento isso mude. E eu vejo que é importante para os meninos, eu vejo que é importante para o Jonathan. Então, realmente, procurem, que faz muito bem. E quando você pensa nesse movimento todo porque são mudanças atrás de mudanças, né? E tá vindo aí no horizonte esse retorno ao ambiente de trabalho, esse retorno a não ter tanto tempo para se dedicar a eles, a ter que organizar a vida de uma nova forma. Como é que você está se preparando para isso e como é que está o coração em relação a essa expectativa do fim da licença e do começo dessa fase que vai ser uma fase bem mais duradoura, né? Que é com filhos, trabalhando diariamente, lidando com as outras demandas. Olha, o Idevani profissional está ansioso para voltar. Eu volto numa nova posição, eu volto promovido, tenho um time gigante, já estou com várias coisas na cabeça, várias ideias, porque... eu fico pensando o tempo inteiro em milhões de coisas, você me conhece, então estou sempre com muita coisa na cabeça, pensando, enfim. Estou com muita vontade de fazer, estou muito feliz que isso aconteça. O Idevani Paz está desesperado aqui, pensando se realmente não existe uma tia milionária que deixou o dinheiro para mim e eu não preciso voltar. Então, existe essa dualidade interna, que ela que existe mesmo, porque, gente, se dedicar aos filhos é muito gostoso. Estar com eles o tempo inteiro é muito gostoso. É estressante, também está cansado, também está cansado. Tem medo que você vai falar assim, vamos lá ver o Marte Urso, vamos ficar assistindo porque você também precisa.
mas é muito bom estar aí. A partir do momento que eu sei que a rotina de trabalho não permite isso aconteça, não vai permitir, às vezes, que eu tome café da manhã todo dia com eles, não vai permitir que eu tenha esse horário durante o dia com eles, vai permitir que eu tenha horário noturno, como a gente faz hoje, mas talvez o diário não vai ter, levar todo dia para a escola, buscar todo dia para a escola, já que ele tem certeza que eu não ganhei nenhuma herança na vida, Mega Sena, estamos aí, inclusive Deus, se quiser, até o dia 21 de agosto, dá tempo de acontecer, mas também existe profissional que está muito ansioso, então estou assim nesse misto, sabe, nesse misto de emoções, só que é uma montanha-russa. É uma montanha-russa realmente de felicidade em estar voltando e tristeza em estar voltando, mas por isso que eu estou curtindo todos os momentos da melhor forma possível e curtindo com eles, tentando, enfim, fazer o máximo que a gente consiga fazer, porque daqui, né, quando voltar, vai ser uma outra rotina. E, de novo, a minha vida que existia, quando eles chegam, ela não existe mais. E a minha nova vida também não vai estar de acordo com a vida que eu estou vivendo hoje. Então, as mudanças, elas acontecem o tempo inteiro e a gente tem que estar preparado para elas. E o John está se preparando para isso, para que isso aconteça da melhor forma possível. Mas queria, se eu pudesse, ficaria só, enfim, com as crianças fazendo essa coisa, porque é muito gostoso, gente. E quando a gente expande, né? Tem o Idevane, tem o Jonathan, tem o Roque, o Michel, o Rodrigo, tem os cachorros, tem o pé de cacau e tem um monte de planta. Mas quando a gente vai para as famílias de vocês, como é que você sentiu a recepção e essa adaptação dos primos, dos tios, das avós? Como é que foi esse processo no macro familiar? O processo foi melhor do que eu imaginei, posso dizer assim. Os primos, eles brincam como se eles conhecessem há muito tempo. As tias querem ficar com eles, a avó quer ficar com eles, existe essa vontade de estar junto, e existe também o Idevane que... eu sou tipo aquela galinha que está com os pintos embaixo do braço, isso sou eu. Sei que vai ter também um momento que vou soltar, vou deixar eles em outros, mas ainda não chegou esse momento. Mas, inclusive, família, se vocês estiverem ouvindo isso, vai acontecer. Se não aconteceu ainda, é uma das reclamações, porque eu quero eles ali, ó, juntinho a mim. Então, e o John também é assim. Então, a gente está aqui, ó, com eles embaixo do braço. Pode vir aqui em casa? Não, porque hoje eles vão assistir o campeonato de CrossFit da bisavó. Então, é bem por aí que acontece. Mas existe essa coisa de... Foi tudo muito natural. Quando a gente chegou aqui em casa, as avós estavam aqui, tias perguntam. Então, assim, a avó do John, o pai do John, a gente tem aqui, eles brincam, falam o tempo inteiro. Então, assim, existe uma parte da família que abraçou esse processo junto com a gente, e isso aconteceu porque durante parte do processo a gente também envolveu essas pessoas da forma que a gente considerava que elas precisavam ser envolvidas. Então, não foi uma surpresa. É claro que não são só flores, tem pessoas da família que também não participam hoje do processo, mas, enfim, o dia que quiserem participar, a gente está aberto a isso, a conversar, enfim, está todo mundo junto, mas acho que também faz parte da família isso, de pessoas que querem, pessoas que não querem, porque também é uma mudança total. Mas quando eu vejo as pessoas mais próximas, a expectativa que a gente tinha, isso aconteceu da melhor forma possível. E só não é melhor, gente, de novo... Isso vai acontecer, peço desculpa, mas é porque a gente ainda está naquele momento de lua de mel junto com eles, que a gente está junto, quer estar junto 100%. Então, a gente nunca deixou, por exemplo, falar que nunca deixou, deixei uma vez. Eu estava fazendo churrasco em casa e minha mãe falou, o Roque pode ir lá em casa comigo? Eu falei, pode. Tirando isso, eles estão sempre com a gente. Então, daqui a pouco, isso a gente vai começar, não, pode ir para casa da tia, mas ainda está nesse momento nosso, sabe? É natural dentro desse processo, né? Ter esse momento que meus pintinhos venham cá e depois isso expande. E embora a conversa esteja maravilhosa e eu esteja vivendo um misto de quero trazer perguntas que possam ser luminares para quem está nos ouvindo, tem também uma Clarissa aqui que tá, meu Deus, meu amigo é pai, olha só as coisas que ele tá dizendo. Falei tanto disso com ele, mas que bom que a paternidade resolveu. E a gente se encaminhando assim para o final, o que você gostaria? Tem 2 perguntas aqui para fazer. A primeira você já falou, tenham filhos,
busquem suas crianças, se tornem pais, se tornem mães. Mas além disso, para a pessoa que já tem o desejo de adotar, tem alguma coisa que você sinta que seja essencial de falar para essa pessoa que está escutando a gente? O que é essencial dentro dessa caminhada de alguém que decidiu que quer adotar, mas ainda está dando os primeiros passos nessa direção? A primeira coisa que eu sempre falo para quem tem essa vontade, mas não sabe ainda como vai fazer, é claro que se na sua vida atual isso já se comporta, ainda que você não queira isso para agora, mas você já sabe que você em algum momento vai querer, já começa seu processo de habilitação para adoção. Ele demora muito tempo. Então, assim, a realidade no Brasil é que, embora tenha muitas crianças abrigadas, a maioria delas não está apta para adoção. Então, e também existe um cenário que é um cenário triste, em que a maioria das pessoas querem crianças brancas, enfim, que acaba que demora mais. Mas o fato é, se eu já sei que eu tenho aqui aquela vontade, eu sei que vai demorar, é melhor você fazer agora do que você fazer quando você está com aquela ansiedade aflorada de ser pai, de ser mãe, enfim. Então, o processo em si, ele costuma demorar algo em torno de 5 anos. O meu processo demorou 2 anos e meio, porque foram 3 crianças, e foram 3 crianças maiores, então isso também é acelerar. Então, obviamente que dependendo do perfil que você está, isso pode ser um pouco mais curto, mas dificilmente vai ser menos de 2 anos. Então, comece o seu processo, busque apoio de pessoas, converse com os grupos de adoção, não faltem às reuniões, conversem com outras pessoas, estejam abertos não só para receber seus filhos, mas também para entender histórias de outras pessoas que talvez naquele momento não faça muito sentido para vocês, mas que depois, quando seus filhos chegarem, pode ser um momento de luz ali, de você pensar no que aconteceu. Então, tenham muita clareza do que vocês querem, de como vocês querem, visitem muitos abrigos para entender, saibam que quem está chegando está com muita vontade, os filhos, né, que estão chegando, estão com realmente muita vontade de ser adotados, mas que existe uma vida prévia, e mesmo quando é bebê, também existe a vida prévia. Então, assim, respeitem isso, respeitem o momento deles, respeitem o momento de vocês, e sabe que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo se for feito da forma correta e no momento certo que as coisas precisam acontecer. É mágico, é incrível. Não deixem de entrar na fila e não fiquem com medo de, nossa, eu vou entrar, eu vou ser obrigado a adotar. Você não é. Ainda que chegue a sua vez, seu telefone vai tocar, é o melhor momento da vida, mas pode ser que naquele momento não seja o seu momento. E tá tudo bem. Você simplesmente vai falar que não está nesse momento. E o seu momento vai acontecer em outra hora. Então, isso é importante falar. Eu sempre falo com as pessoas, porque muita gente tem medo de ser, eu quero muito, mas eu não sei se naquele momento eu vou estar aí, eu vou ser obrigado. Gente, a pessoa não vai bater na sua porta e tacar uma criança e vida que segue, não é isso. Então, se habilite, saiba como é o processo. Se durante esse processo você decidir que não é o que você quer, tá tudo bem, você pode tirar o seu processo, você não é obrigado a seguir com ele. As coisas hoje estão sendo cada vez mais facilitadas para tentar acelerar isso, mas o tempo de espera é muito demorado. E eu falo para as pessoas já entrarem, porque quando vem a ansiedade de acontecer, eu quero ser pai hoje, eu vou fazer o processo, tudo fica muito mais difícil, porque o tempo passa muito mais lentamente, fica a coisa que você poderia aprender, né, e curtir esse momento de aprendizado e de autoaprendizado, você não permite que isso aconteça, porque você entrou talvez em um período que você realmente quer que as coisas sejam muito mais rápidas, você começa a sofrer com aquilo. Porque a ansiedade também tem isso, né? Como é uma coisa que você não controla, também, enfim. E eu sempre falo com as pessoas, entrem o quanto antes, converse com as pessoas, envolvam suas famílias, envolvam seus amigos, porque vão ser pessoas que você vai querer ter próximo. E quanto mais você faz isso, mais natural as coisas são. Uau! Que ótimo! É basicamente um manual aí que você trouxe pra gente. E pensando que quando a gente olha para trás, né, 10 anos atrás você estava reencontrando John, começando esse relacionamento que trouxe você até esse momento de agora. E aí quando a gente olha para frente, daqui a 10 anos você vai ser pai de 3 jovens adultos, ou mais, porque a gente não sabe quem mais vem aí nesse caminho. Mas pensando nesses jovens adultos, né, de daqui 10 anos, o que o Idevane de hoje gostaria de dizer para esses filhos quando eles estiverem entrando aí nesse momento de vida?
uma coisa que eu sempre falo para eles é que eu vou estar sempre do lado deles, independente, né, do que aconteça ou de como a vida possa fluir para frente, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Eles sempre podem contar comigo. Eu tava no mercado esses dias e eu falei assim, Michel, fica aqui que eu vou só pegar uma coisa que faltou. E ele, pô, assim, né, porque tem essa coisa, quando eu voltei eu falei com ele, falei, pai nunca vai te abandonar. E eu nunca vou abandonar meus jovens adultos também. Então, vou sempre estar ali da melhor forma possível. E é importante que eles saibam que a vida nem sempre vai ser o que a gente quer que ela seja. A vida é aquela coisa que ela acontece, que as coisas vão acontecendo durante esse período. Mas é importante que vocês se conheçam e se conectem e sejam as melhores pessoas do mundo. Eu brinco que a gente sempre diz, né? Qual é o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos? Mas eu acho que a pergunta, na verdade, é quais são os filhos que a gente vai deixar para os mundos. Então, a preocupação que eu tenho hoje é que sejam, de fato, pessoas que possam ajudar numa reconstrução desse mundo e não ajudar nesse momento caótico que a gente vive hoje. Então, é muito mais do que eu espero que ele consiga passar para ele esses valores e essas lutas sociais que eu tanto acredito, e que eles sejam pessoas engajadas realmente e saibam, enfim, que o pai vai estar sempre ali, caso precisem de alguma coisa, para segurar a mão e vamos juntos. E tem algo mais, antes da gente terminar, que você acha importante trazer para o fechamento aqui dessa conversa? Olha, primeiro que a gente passa muito rápido. Essa planta tem 5 minutos, entendeu? Muito rápido. Olha, eu acho que a gente falou de muita coisa, eu poderia falar aqui o dia inteiro, eu realmente estou muito... Esse é um assunto que eu amo falar. Caso as pessoas queiram, depois eu não sei exatamente como que vai se postar, mas pode deixar meu Instagram, pode deixar o Instagram Família com 2 Pais, que a gente está começando a criar, a gente vai lançar eles assim que o processo terminar, porque a gente não pode ainda mostrar o rosto dos meninos. Podem contar comigo para o que precisar, caso tenham alguma dúvida, caso tenham algum receio, queiram conversar sobre isso. É uma coisa que eu realmente gosto de utilizar meu tempo. Eu acho que esse tempo, falar sobre isso, é muito bem utilizado. Então, caso queiram, estou aqui para o que vocês precisem. E sabe que não existe, isso eu falando, né? Que não existe nenhum bicho de 7 cabeças na paternidade, desde que você queira exercer o seu papel parental. Então, pensando, né, no tema do podcast, eu só gostaria de deixar um recado para que os pais que estejam ouvindo, para que eles sejam pessoas presentes na vida dos filhos e nas atividades dessas crianças e dividam as tarefas com as mães. E para as mães que estão ouvindo, eu queria falar com elas que eu admiro vocês muito pela forma que a sociedade impõe as coisas para vocês e impõe que vocês sejam realmente a super heroína, como se fosse uma coisa super positiva e que mãe não precisa cansar. A gente sabe que pode cansar, a gente sabe que isso vai acontecer e que eu realmente admiro muito por serem pessoas que não fazem esse movimento que os pais costumam fazer na sociedade, né? Então, tem gente que olham por vocês, enxergam vocês, também caso precise desabafar qualquer coisa, podem contar comigo. Ai, bota essas crianças debaixo do braço e vem pra Europa me abraçar. Não vejo a hora já estaremos aí, já. Venham comer o waffle com a tia Clá. Eu sei que por enquanto eles não precisam e nem podem ficar sozinhos, mas vem a família toda, não precisa, que eu quero abraçar todo mundo. Ju, eu só tenho a te agradecer por essa partilha que foi extremamente informativa, mas também de um lugar de muito carinho, de muita amorosidade. Pedir aos céus que continuem te abençoando, dizer que o olhinho encheu d'água muitas vezes durante a nossa conversa, porque eu tenho a alegria de conhecer esse sonho já há muito tempo, de ouvir você falando desse sonho de muitas formas, de ter acompanhado tantas fases e possibilidades disso acontecer, e hoje estar aqui sabendo que isso já existe na sua vida é também uma realização para mim, é também parte da minha alegria, da minha felicidade, e traz aquela sensação de tá tudo bem, a gente pode confiar, fazendo a nossa parte a gente confia que o restante vem, né? Então, que os meninos sejam muito abençoados, que a vida deles seja linda. E eu fiquei pensando em tudo que aconteceu na sua vida, né? E o quanto a vida também, ela ajuda a gente no processo que a gente vai construindo, né? Porque a casa que você tá hoje, o lugar onde você mora, a empresa onde você trabalha,
tudo converge para sua paternidade, né? E a gente sabe que, infelizmente, isso é um ponto fora da curva na sociedade que a gente vive. Essa não é a realidade da maioria das pessoas, mas saber que existem pessoas vivendo essa realidade também traz o lugar da representatividade, traz essa possibilidade de que para as próximas gerações fique mais simples, fique mais acessível esse tipo de sonho. Então, muito, muito, muito obrigada. A gente termina o nosso podcast por aqui. Com certeza a gente vai deixar todas as maneiras de contatar o Ju para que vocês possam continuar essa conversa e para que isso aqui seja só o começo desse movimento, porque eu ainda espero Idevane presidente do Brasil. A gente deixa aí para o universo essa informação. Muito obrigada, querida. Obrigado, meu amor. Obrigado mesmo pelo convite, obrigado pela conversa. Eu amo falar com você, falar sobre isso mais ainda. E realmente agradecer a todo mundo que vai ouvir isso, que as minhas palavras, que as suas palavras, enfim, toquem o coração dessas pessoas e que a gente consiga levar a mensagem da melhor forma possível. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Tenho certeza que esse episódio deixou um quentinho no seu coração. Eu chorei muitas vezes enquanto gravava, enquanto ouvia novamente para aprovar o episódio e agora que ele chega até você. Então venha nos contar como isso reverberou por aí. @família com 2 pais e @Clarissa Guelves. Conte pra gente, nos marque nas redes sociais, compartilhe com pessoas que possam se beneficiar desta conversa, que nós possamos fazer a roda do amor girar.